Oi, pessoal, aqui é a Dalila, da Ivete Sangalo. Ai, meu Deus. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre a arte de registrar uma apresentação ao vivo. A gente vai aproveitar o relançamento de Stop Making Sense, icônica apresentação do Talking Heads em 1984, que está completando 40 anos de lançamento. Vai ter um relançamento nos cinemas aqui no Brasil. E a gente vai refletir um pouco sobre a arte que é montar uma apresentação ao vivo e principalmente relembrar alguns dos registros mais interessantes das últimas décadas. Certo, meus amigos? Certo. Certíssimo. Mas antes, o que, Isadora Almeida? Plantão. E olha só uma notícia bombástica, porque pela primeira vez em 6 anos de programa, nós nos transformamos no maior podcast de música do Brasil! Aê! Ficamos em primeiro lugar no Spotify Brasil, podcast independente, batemos Emicida, batemos Globoplay, Gente. Eu tô muito de cara com isso. Então, agradecer a todo mundo que ouve o nosso podcast, que compartilha, que compartilha toda semana, comenta, Sim. tá aqui nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse programa vivo. A gente ficou muito feliz, eu chorei, a Isa chorou, chorei. todos choramos. Então, saímos da capa da Vejinha. Para de fake news, para! Corta isso. Vai. A gente abraçou muitas pessoas na sexta-feira, quando fizemos nossa festa no Zig Duplex. Sim. Agradecer também a todo mundo que colhou mais uma vez lá. Dizer que a gente quer ver se faz mais festas para quem não pôde se colar, também colar das próximas vezes. E a gente celebrar, ficamos muito felizes. E eu quero mandar também um beijo pro pessoal que foi lá me ver depois do show do Terno Rei, que eu deixei uma musiquinha lá, né, enquanto o pessoal bebia a última cervejinha antes de ir embora. E várias pessoas pararam pra falar que gostavam do podcast. Teve uma menina que falou que era madrinha, eu esqueci o nome dela, Diva, um beijo, você sabe quem você é. Mas foi tudo, eu fiquei nervosa, porque várias pessoas começaram a vir, ai, oi, eu adoro podcast, manda um beijo pros meninos, não sei o quê. Então, gente, obrigada, hein? Vocês foram muito divos. Mas antes a gente convida todo mundo que tá ouvindo a seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudes. Temos também o nosso apoia.se/podcast VFSM, é isso, meu amigo? Exatamente. É isso, a partir de R$5 vocês podem nos ajudar a manter este lindo podcast. São os independentes aqui, hein, gente? Que lindo que vocês gostam dos indies, assim como eu. Muito obrigada. E é isso, continue nos apoiando. Temos também o nosso site, Vamos Falar Sobre Música, que fica todas as diquinhas compiladas lá para vocês passarem, ouvirem. Vocês nos encontram também no YouTube, em todos os lugares, tá, gente? E lembrando que quem apoia o nosso podcast tem acesso ao grupo fechado para os assinantes, ouve programas com milênios de antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, como o Fábio Jota, o Jefferson Kozenieski, o Leonel Moura, a Tuane Malman, o Thiago Rocha, o Henrique Almeida. Estávamos todos aqui fofocando agora há pouco. E aí, será que o Primavera Sound rola ou não rola? Tava discussão aqui, a discussão lá no grupo toda semana é essa. Então venha participar das nossas fofoquitas aqui. Boa! Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora! Em 1984, durante uma entrevista no lançamento de Stop Making Sense nos cinemas, o diretor Jonathan Demme foi bastante enfático ao falar sobre a icônica apresentação do grupo nova-iorquino Talking Heads. Abre aspas. Este não é um filme de um show. É um filme de uma performance. Ainda que a fala do Demme evoque algo profundamente conceitual e complexo, no melhor estilo Marina Abramovic, até buscando se distanciar da abordagem divertida do grupo em cima dos palcos, ela ajuda a entender essa mudança de paradigma proposta pelo cineasta que, olha só, poucos anos mais tarde venceria o Oscar de melhor diretor pelo filme Silêncio dos Inocentes, além de acumular uma série de outros trabalhos icônicos como o filme Filadélfia e outros grandes clássicos do cinema dos anos 90 e 2000. Então, assim, cara, um puta diretor. O Philadelphia também foi pro Oscar, não foi? Foi, ele concorreu, mas eu não sei se ele ganhou. Eu acho que... Acho que não, mas foi bem falado nesse ano. Sim. Bom, o fato é que quando os membros do Talking Heads subiram ao palco do Pantage Theatre em Hollywood em dezembro de 1983 para uma série de
4 shows enquanto promoviam o Speaking in Tongues, que é o álbum que eles tinham acabado de lançar, o grupo nova-iorquino subiu justamente para fazer história. Enquanto o Demi contou com a ajuda de 8 câmeras e o olhar minucioso do diretor de fotografia Jordan Cronenweth, que havia trabalhado no Blade Runner, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e que tem uma fotografia lindíssima, no palco, o grupo encabeçado pelo David Byrne busca tensionar os limites entre o experimentalismo e a música pop. Vestidos com roupas simples, alternando entre o cinza e o bege em um palco escuro, o grupo, acompanhado por um seleto time de instrumentistas e vozes de apoio, joga justamente com os contrastes. Enquanto a filmagem do Demi é lenta, com cortes calculados e focados em personagens específicos a cada nova canção, o grupo esbanja energia em um cenário minimalista com iluminação econômica e que raramente dá destaque ao público, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. O público nas apresentações ao vivo era sempre o destaque. Aqui, eles surgem só como sombras em momentos específicos, mesmo que ele seja ouvido durante toda a execução da performance. O foco aqui é o palco e as inúmeras possibilidades que podem acontecer em cima dele, como o vocalista da banda dançar romanticamente com uma luminária ou usar um terno propositadamente desproporcional. É como uma ode constante ao nonsense, ainda que tudo ali faça sentido. O vocalista, o David Byrne, ele entra no palco vazio, com um tocador de fita cassete portátil e um violão, e ele começa a apresentar Psycho Killer, dizendo que quer tocar uma fita, mas na verdade lá no fundo já começa uma bateria eletrônica rolando na mesa de mixagem. A partir disso, o palco começa a ser montado aos poucos, assim como os membros da banda e demais músicos de apoio surgem faixa após faixa, criando uma sensação de performance progressiva que é construída aos olhos do público. Todo esse desenvolvimento culmina em um fechamento catártico e que viria a mudar o pensamento artístico sobre como planejar uma apresentação ao vivo, proposta que viria a orientar o trabalho de diretores e músicos pelos próximos anos, e inclusive o Demi, que viria a registrar com o mesmo brilhantismo diversas performances de artistas como Neil Young e o Justin Timberlake. Ele tem assim uns 5 filmes que são tão geniais quanto o Stop Making Sense. As filmagens que ele faz do Neil Young e do Crazy Horses assim, é sempre um espetáculo, então vale muito a pena acompanhar. E por que a gente está falando disso? Bom, o Stop Making Sense está completando 40 anos de lançamento em 2024. No último ano, ele teve seus direitos de distribuição vendidos pela própria banda para a A24. Lembrando que ele é um projeto independente desde o início da sua formação, então eles queriam manter esse conceito de independente, então eles foram atrás de uma produtora que tem essa carinha mais de independente mesmo, que é a A24, ainda que ela seja uma gigante hoje, multipremiada com Oscars e afins. E a A24 decidiu não apenas trabalhar na restauração do som e da imagem do filme, como decidiu relançar o trabalho nos cinemas. Então teve toda uma movimentação que acabou reapresentando o Talking Heads para uma geração de novos ouvintes e de público de maneira geral. No TikTok, na época que o filme saiu lá fora, ele viralizou porque as pessoas desciam as escadarias do cinema, ficavam perto da tela e começavam a dançar junto com o filme, né, com as músicas que iam sendo tocadas ali. E o filme teve algumas sessões exibidas pelo Instituto Moreira Salles no Brasil no início desse ano, mas ele volta agora de maneira oficial com distribuição da O2 Filme e exibição em formato IMAX aqui no Brasil. Então, assim, quem não conseguiu ver lá naquelas pouquíssimas sessões do Moreira Salles... Foi disputado a tapa, né? E detalhe, quem foi disse que tava vazio, assim, que quase poucas... tá brincando. A galera... É o que é o mais clássico, a galera compra as coisas e não vai, ou pega as coisas e não vai. Ai, que raiva. E aí ele volta agora pro cinema. E minha amiga Isadora Almeida, queria te perguntar, você que ama cinema, ama música, por que você acha que o Stop Making Sense segue exercendo o tamanho fascínio pelo público ainda hoje, em 2024? 40 anos depois de lançado, o Talking Heads, que encerrou suas atividades ali no comecinho dos anos 90, era uma banda que os membros têm certos atritos, já falaram que nunca vão voltar para uma apresentação ao vivo. O que você acha? Por que você acha que ele é tão impactante ainda hoje? É que eu acho que é um combo, né? Não tem muito, assim. Maquiagem, figurino, luz absurda. Direção do palco, eu acho fenomenal, assim. Tipo, o jeito como eles se portam, o jeito como eles interagem entre eles e com a câmera, né? No jogo ali de fazer aquela dança, a performance. Eu acho que elevou muito, sabe? Porque quando você para, pelo menos eu, né? Quando eu paro pra pensar em alguma apresentação filmada, eu sempre lembro desse filme. Tipo,
assim, é o primeiro que vem em mente. E eu acho também muito que se deve ao David Byrne, porque ele tem uma coisa tão teatral que eu acho que isso tá muito atrelado a ele, assim. É uma coisa que se fosse uma outra banda, claro, seria foda, incrível, pelos elementos, mas eu acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito teatral, assim, tipo, o jeito como ele se porta. Até o show dele solo, quem teve a oportunidade de ver a turnê que passou pelo Lollapalooza, eu acho que entende um pouco disso, né? American Utopia, né? E daí também tem, né, o filme que saiu, enfim, bem mais recente. Mas eu acho que tem um pouco disso, amigo. Eu acho que o jeito como eles se portam no palco, tirando toda a estética que é absurda, maravilhosa, mas eu acho que é muito pelo jeito teatral como eles se põem no palco. Não é só uma apresentação de música, só cantar e tocar instrumentos. Eu acho que, assim, esse elemento deles, né, do corpo deles exercendo como um elemento cênico ali é muito foda. É muito foda. Eu acho que eles conseguem trazer para uma apresentação ao vivo uma questão de uma narrativa que é cinematográfica, sabe? Você tem uma estrutura progressiva ali. Ele entra no palco vazio, tipo, você não vê nada, ele tá só com o radinho e um violão ali, ele começa a tocar. O fundo do palco, ele ainda tá desmontado, então eles vão montando aos poucos. Cada música vai incorporando um personagem ali diferente, o cenário vai sendo montado aos poucos. Então, quando você chega no final ali, nas últimas músicas, que já tá uma coisa assim, absurda, uma catarse total. Eles já estão mega, tipo, num ápice, assim. Eu acho que a coisa leva para uma outra direção. Porque, normalmente, quando a gente pensa em show ao vivo, ele tem uma estrutura ali padrão, né? A gente vê o grito da galera, vê os músicos tocando algumas canções, aí vai ter um momento balada, e aí depois fecha numa coisa mais catártica ali. Mas eu sinto que tem uma amarra, uma estrutura. E, de fato, eu acho que esse filme, ele é 100% David Byrne. Ele era Ele sempre foi o man-runner ali, o cara que coordenou a banda, que sempre pensou nas ideias. Inclusive, o lance deles usarem roupas neutras foi uma sugestão dele. Ele meio que implorou pra galera usar roupas neutras pra gravação, pra justamente criar esse senso de contraste, de serem, tipo, pessoas normais, vivendo vidas normais, mas que em cima do palco se transformavam e levavam esse dançar para as outras pessoas que estavam assistindo também, sabe? Então eu acho que tem muito da mão dele nesse filme todo, Eu também acho. Nossa, eu tenho que confessar aqui que eu nunca vi esse filme. Não. Inteiro, assim. Eu vi recortes no YouTube, tipo, pedaços, e é sempre muito maravilhoso ver esses recortes. Mas eu nunca vi inteiro porque meio que não estava disponível em nenhum lugar. Sim. Tem no Prime, mas só no Prime americano. E aí, sei lá, tem no MUBI, mas acho que também não tem no Brasil por enquanto. E aí, sei lá, eu ia recorrer a meios ilegais, mas aí recebemos um convite da O2 para ver esse filme. Eu falei, que tal esperar para ver no IMAX, não é mesmo? E aí é isso, assim. Então está animadíssimo. Nossa, pra caralho, assim. E acho que é muito isso, assim, quando a gente surgiu com essa pauta, eu fui pensar em outros filmes de show que me marcaram, aí sei lá, tem uns, tipo, Led Zeppelin da vida, uns The Who. E é basicamente a gravação de um show normal, assim, tipo, não tem muitas outras coisas, tipo, não tem essa parte cênica que a Isa ressaltou antes. É basicamente só a banda tocando ali, e beleza, isso é legal pra caramba, mas... do jeito que o Talking Heads faz, tipo... É muito é feito para o filme, não é... Sim. Aquele não é um show, tipo, é uma apresentação para ser filmada e tal. E é foda que pensar que até hoje, tipo assim... Sei lá, beleza, tem aquele do Kendrick Lamar, tem algumas coisas, né? Grande, mas nada chega... A essa autenticidade, esse nível, assim, esse nível, assim, de tipo, é muito deles. Eu não consigo. Desculpa, gente, pode ser que tenha, mas tá me fugindo na memória, assim, mas eu não consigo lembrar. A gente vai citar alguns mais pra frente aqui, mas eu acho que o deles mas que seja tão mais impactante, assim, eu não consigo lembrar. Que acho que tem a questão do pioneirismo também, né? Tipo, foi um primeiro e foi muito marcante, assim. Sim. Sei lá, talvez uns Frank Zappa da vida tenham umas coisas de filme bizarras, assim, mas eu desconheço. Mas é muito marcante, assim, é muito... Sei lá, acho que junto com o Michael Jackson com os clipes, isso meio que definiu uma estética de como fazer shows a partir dali, assim, tipo, de incorporar esses elementos cênicos. Depois a gente vai ver, sei lá,
muita gente fazendo os shows baseados também nisso, né? Então, acho que tem uma forma aí de alavancar o nível dos shows. E aí eu trouxe uns fatos curiosos aqui sobre o Stop Making Sense. Os custos de produção do material foram arcados pela própria banda, sem interferência da gravadora, e teve um orçamento de 1,2 milhão de dólares. Alto. Conta, é alto, né? Por conta dessa abordagem independente, o grupo teve liberdade artística total para o desenvolvimento do trabalho, seguindo uma proposta criativa diferente de outros registros da época. Então eu acho que daí vem essa questão de, é do nosso bolso, então a gente vai fazer do jeito que a gente quer, e vai ter essa arquitetura, esse pensar artístico diferente. As filmagens do Stop Making Sense abrangem 4 shows ao vivo no Pentagis Theatre de Los Angeles, entre os dias 13 e 16 de dezembro de 1983. Inicialmente, 3 noites foram reservadas para fazer essas filmagens, mas uma quarta noite em 16 de dezembro foi adicionada para as filmagens adicionais. Então, assim, e aí tinha uma coisa do Demi, do diretor de fotografia também, de eles fazerem meio que enquadramentos específicos. Tipo, eu não vou ficar fazendo uma panorâmica, pegando toda a banda. Eu vou focar, por exemplo, na Tina tocando baixo nessa música. Nessa outra, eu vou focar na bateria. Aqui eu vou pegar e fazer um foco só no David Byrne. Por exemplo, quando eles cantam... This Must Be The Place. This Must Be The Place, que eles, tipo, apagam toda a iluminação do palco, deixa só a luz do abajur no meio, ele com as 2 dançarinas, e ele faz toda a cena dele ali em cima, sabe? Então eles tinham esse pensamento, essa estrutura ali diferenciada. O Demi afirmou que uma noite de filmagens foi dedicada quase que inteiramente a tomadas amplas e à distância para minimizar a intrusão das câmeras no palco. Então esse é outro elemento muito interessante, que às vezes você está assistindo um show ao vivo e você meio que tem aquela quebra da experiência, porque, sei lá, passa alguém com um traveling de câmera na frente do palco, ou você vê as câmeras atrás, assim, alguma coisa do lado. Então aqui eles tentam fazer uma abordagem onde as câmeras não sejam vistas para que a gente tenha apenas o show em tela, né? O Demi também, ele considerou incluir mais tomadas do público, reagindo à performance da banda, só que ele percebeu que isso teria que ter uma iluminação pro próprio público, e isso encareceria o projeto e meio que ia tirar um pouco do charme da... Tipo, a galera ia estar meio que interagindo falsamente, sabendo que estava sendo filmada, né? Então, assim, você até tem algumas filmagens mais pro final, mas eles decidiram, por fim das contas, abolir tudo isso, né? E o filme foi concebido com a intenção de filmar apenas o show, sem planos para cortes e entrevistas com membros da banda, justamente por conta do lançamento do This Is Spinal Tap, que é o mockumentary que o Nick gosta bastante aí, e que eles acharam que se eles fizessem essa abordagem, a galera ia acabar comparando muito. Então, no fim das contas, eles voltaram todos os esforços para fazer em cima da apresentação ao vivo. Comentário aqui do Jefferson Kozenieski, ele falou: eu lembro de ser pré-adolescente e ver fragmentos desses filmes shows. Passava num canal aberto de uma universidade aqui em Porto Alegre, meio que no final dos anos 90. A imagem era péssima, eu não entendia quem era que estava em casa, não fazia ideia da importância do Talking Heads, mas lembro de ver o David Byrne dançando, e isso foi muito cativante. Once a Lifetime era hipnotizante, é verdade, até hoje. É assim. mesmo. E assim, embora o Stop Making Sense seja um marco na história do cinema e da música, ele não é o único registro do gênero a revolucionar o formato e inspirar outros trabalhos. Para o programa de hoje, a gente vai relembrar outras performances icônicas e conversar sobre a arte que é produzir uma apresentação ao vivo e a importância histórica da gente ter esses registros de shows. Quando vocês buscam por uma apresentação ao vivo, por um show, por uma performance, o que vocês levam em consideração como elementos marcantes para ter esse registro? Amigo, assim, é que esse ele chega a ser um registro arte, né? Ele é tipo um show arte, assim, sabe? Tipo, ele parece meio que um happening, ele parece meio que um outro tipo de... Eu coloco como um outro tipo de apresentação. É quase assim, você fazer parte de uma instalação artística, né? Exatamente. Tanto que quando eu vi o show do David Byrne no Lollapalooza, foi assim que eu me senti. Eu nunca tinha sentido isso. Parecia que eu tava num outro tipo de experiência de música ao vivo. Não parecia realmente um show, né? O que a gente tá acostumado ali. Até porque os instrumentos não ficam no palco, o pessoal entra, se posiciona de maneira diferente. Então eu acho que tem muito
de direção mesmo, dessa pessoa que é o diretor artístico, o diretor de palco, essas mentes que estão ali juntas pra conseguir ocupar esse espaço de maneira diferente. Porque quando eu paro pra pensar, sei lá, num show ao vivo de uma banda que eu gosto muito, enfim, que mesmo que o Fighters em Wembley. Não, pode ser mesmo. Pode ser até mesmo esses registros que o Terno Rei tem feito dos álbuns, que eles fizeram do Violeta quando saiu, do Gêmeos quando saiu, que é uma apresentação ali ao vivo e tal. Mas tem um cuidado estético, né? Bonitinho e tal. Mesmo pensando nisso, não tem essa dramatização, entendeu? Então eu acho que assim, existem algumas apresentações que o elemento do diretor mesmo, acho que é muito, muito importante. Essa pessoa que, tipo assim, vai tirar esses músicos de um lugar de conforto deles. Eu acho que tem uma coisa que é fascinante nele, que ao mesmo tempo que existe uma naturalidade muito grande em tudo que está sendo apresentado ali no palco, você vê a banda se divertindo, eles dançam, eles pulam, eles correm de um canto pro outro, mas ao mesmo tempo ele tem um roteiro, assim, você vê que existe um roteiro, existe um pensar artístico por trás. Exatamente. Escolheu foi muito ensaiado isso também, tem vários making-offs. Com certeza. De ensaiar. Tem uma coisa que eu acho também muito importante, é que o momento em que a banda tava, eles estavam lançando ali o quinto disco, se eu não me engano, né? O Speaking Tongues, eu acho que é. Eles vinham ali do Remaining Light, que é pra mim a obra-prima deles de 1980, depois vem o Speaking Tongues. Então eles têm uma coisa que pra mim é fundamental quando eu penso em um registro ao vivo, que é a construção de repertório. Você pode fazer um show brilhante, impactante, com sei lá, 1, 2 discos? Pode. Mas ali eu acho que eles tinham material o suficiente para saber o que deveria entrar, o que não deveria. Já uma experiência de palco também da própria trajetória artística deles quanto banda, como performer, e escolher exatamente quais músicas eles viriam a trabalhar ali, incorporar dentro da apresentação. Então meio que tem todo um universo para além dessas questões estéticas, da dramaticidade dessa interpretação, mas de uma montagem de um repertório da própria banda ao longo dos anos, né? Bom, para mostrar que o Stop Making Sense não é o único aqui, eu separei 5... Seriam 5 filmes, mas no final das contas ficaram um pouco mais, porque um só diretor tem 3 aqui. Mas a gente pode começar por um que talvez seja dos trabalhos mais recentes, o que mais se iguala ao Stop Making Sense, no sentido de ser disruptivo, de ter um pensamento artístico e estético, de ser muito bem planejado, que é o Homecoming, a Film by Beyoncé de 2019. A Beyoncé já estava um tempo afastada ali dos palcos e ela recebe o convite para tocar no Coachella, disputando espaço com uma infinidade de outras bandas ali. E o que ela faz é transformar o Coachella num evento que é praticamente dela. Tanto que leva o nome posteriormente do Beychella, de 2018. Ela se apresentaria em 2 finais de semana. E o que ela decide? Ela estava vindo ali na onda do Lemonade, né? O Lemonade sai em 2016. Então ela resolve potencializar essas discussões sobre negritude que ela vinha tendo desde ali do Lemonade. E ela decide justamente fazer uma celebração às ABCUs, né? As Historically Black Colleges and Universities. Então essas escolas e universidades de pessoas pretas que tinham as suas bandas, as suas fanfarras ali. Ela leva uma dessas bandas para ser a banda que vai tocar ao vivo ali com ela também. Então, eu acho que ele se assemelha muito na questão do Talking Heads, porque ele consegue mesclar a música, o visual, o figurino e principalmente a dança, que o espetáculo é todo coreografado. E ele tem uma abordagem que eu acho muito fantástica, que assim como o do Dame, no Stop Making Sense, ele segue um ritmo muito cadenciado. Tanto que no começo, a sessão de abertura, que ela vem vestida como a Rita Franklin no Amazing Grace, ela vai com a calma dela, assim, ela vai entrando aos poucos, começa com a galera batendo tamborete ali, ela entra pelo meio deles e ela vai pro palco como se ela fosse uma imperatriz, tipo, egípcia, assim, maravilhosa. E aí, assim, você vai assistindo o filme e pra mim, o momento que dá um clique de caralho, isso é muito foda, é quando dá a primeira troca de roupa, que ela tava tipo de amarelo e aí ela vai pro final de semana seguinte, ela vai pro rosa. E aí o filme começa a brincar com essas montagens, assim, o tempo todo. O fato dela tá sempre acompanhada por pessoas que ela gosta, tipo, ela leva a irmã dela pra dançar com ela em determinado momento ali. Sei lá, pra mim, eu acho uma das apresentações mais brilhantes, assim, dos últimos anos é esse filme. E ainda tem a questão do fato de que a parte documental
não é, até brincando aqui, não é um talking heads, não é ela, tipo, cabeça recortada aqui, dando entrevista. Tipo, você tem o áudio de depoimentos dela, você tem outras imagens, umas coisas quase meio que amadoras, como se a gente estivesse espiando o bastidor dessa produção, sabe? Não tem esse mesmo apuro técnico e cuidado da apresentação ao vivo. Então ela brinca com esse contraste da montagem também. Esse é foda, né? Eu acho que esse tem bastante desse rolê meio talking heads de mostrar de fato uma performance, assim, não é um show qualquer. Ela se dedicou, sei lá, acho que 6 meses, 8 meses, sei lá. Era um tempo gigantesco, sim, isso. Ensaio, ela tinha acabado de dar a luz também aos gêmeos, Sim. né? E aí, tipo, ela tem toda a questão dela lutando contra o peso dela no documentário, pra caber na roupa e tudo mais, assim. Sim. Então acho que é isso, sabe? É toda uma coisa montada e de fato tem o negócio do cenário que é gigantesco e ela usa o cenário. Não é só estar lá atrás e foda-se. Tem a coisa das coreografias, tem a coisa da banda, tem... Enfim, ela interage com tudo isso. Não é só, Sim. tipo... sei lá, o Foo Fighters que eu dei exemplo agora há pouco. Que é tipo, os 5 da banda tocando lá e foda-se. Tipo, nada que acontece ao redor importa pro encaminhar do show, né? Tipo, esse não, tipo, tudo importa, assim, tipo. E essa coisa também dos 2 finais de semana que fica cada hora ela com uma roupa, né? Então, essa coisa de cortar um take de um pra outro, isso é muito legal, de, sei lá, de como é a diferença de um show de um final de semana pro outro, depois ela já ter testado coisas, então, enfim, tudo isso acho que aparece no filme final. Eu acho que tem uma coisa também Sim. que eu acho muito foda em relação, até pegando em comparação com o Talking Heads, é o fato de que a câmera acompanha ela o tempo todo durante a performance e ela interage com a câmera. Tem uma hora, eu não lembro qual que é a música, a câmera vem pra ela joga a câmera no chão, assim, a câmera cai e depois volta, sabe? Tem uma tomada dela, até que eu coloquei na pauta, que é ela descendo a escadaria, a arquibancada, rodeada pelas pessoas e a câmera vai meio que seguindo ela. Mas ao mesmo tempo a gente não vê essa câmera durante a filmagem, ela fica sempre como se fosse uma coisa alheia, assim, como se a gente... Como se fosse a gente acompanhando a Beyoncé nessa... É o nosso olhar. O POV. Não, então, eu fiquei pensando, né, que eu tava falando sobre performance que, sei lá, que não... dos últimos anos, que talvez, né, fosse artística, cara, mas não tem como a gente falar seguir nesse programa sem falar o que a Rosalía faz ao vivo. Eu pensei muito nela também. Porque, assim, não que ela fez um registro, ela faz sempre em todo show ao vivo. Sim. O que ela faz com a câmera virou, tipo assim, pra todo mundo agora. Todo mundo, desde os Titãs até, sei lá, tipo... todo mundo copiou de alguma maneira, algum jeito de como ela faz essa apresentação artística, porque a Rosalía ela é pop mainstream, mas ela... Assim, ela é absurda, ela é artsy pra caralho. Então, assim, fiquei pensando que a Rosalía, não que ela tenha lançado um DVD, um Blu-ray, mas ela faz, isso ao vivo, que é mais absurdo e mais foda. E daí veio também na minha cabeça que quando eu era jovenzinha, uma apresentação que me marcou muito e que me fez entender que existia um outro ponto de vista para shows gravados, é o Live at Apollo, do Arctic Monkeys. Quando eles estão no segundo álbum, que é dirigido pelo Richard Ayoade, que é o cara que depois vai dirigir Submarine e vários... também. Bonitinho lá o filme indie. Que tem essa coisa da câmera... E atrás e por trás deles, que eu, tipo, jovenzinha, eu nunca tinha visto. Eu só via, sei lá, o Live Aid na TV, aquelas showzão, os Rock in Rio da vida, e não tinha esse cuidado estético. E daí eu fui ver pouquíssimos anos, acho que 1 ou 2 anos depois, isso ser replicado no Z do Caetano Veloso, no DVD. Que também tem essa coisa da câmera tá, tipo assim, em volta deles. O público é apenas um elemento ali. Ele não interage muito com a gravação, que eu acho bem interessante também. E agora, acho que a gente pode ir pra alguns aqui, que são os meus favoritos dessa lista. Pode puxar o mestre. Posso puxar? Aí. Vamos lá, então. A gente colocou aqui 3 vezes Martin Scorsese, porque tem o The Last Waltz, que eu já falei aqui, que é uma das coisas mais maravilhosas, na minha humilde opinião, de gravação ao vivo, que é um show de rock que teve... foi, na verdade, o último...
Exato, foi o último show da The Band, que era um grupo canadense absurdo foda. Foi gravado dia 25 de novembro de 76. Foi no Dia de Ação de Graças, no Winterland Ballroom, em São Francisco. E aí tem muitas apresentações. Tem Eric Clapton, Bob Dylan, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison, Ringo, Muddy Waters, Ronnie Wood, Neil Young. É tipo assim, é chuva de estrelas. Nata da nata. E eu gosto muito, porque ele tem um calor... Eu não sei explicar, mas daí é muito louco, porque daí a gente consegue entender que é realmente o olhar do diretor. Que daí quando eu fui... sei lá... Eu ainda tava no colegial. Eu vim visitar meu irmão um dia aqui em São Paulo. Eu não morava aqui ainda. E a gente foi lá no Belas Artes assistir o Shine a Light dos Stones. Esse eu acho um absurdo. Eu acho maravilhoso. É um dos meus favoritos da vida, assim. Eu acho um dos registros mais... como posso dizer? Ele é muito... o que a banda é. Ele consegue trazer a interação. Ele traz ritmo pra câmera, assim. É muito louco, assim. A forma como a câmera... Moves like Jagger. A iluminação. Tudo é foda. Tudo vai rolando, assim. Você fica, tipo... Você pode nunca ter assistido nada dos Rolling Stones, nunca ter ouvido nada, mas você não consegue tirar o olho desse filme. É isso. Você fica, tipo, acompanhando tudo que tá acontecendo. E eu acho que é muito... Da alegria e da energia que eles têm no palco. Então ele conseguiu traduzir muito do que é a banda, mesmo já, tipo, eles já velhos, né? Tipo, eles já com mais de 60 anos ali, fazendo um puta show absurdo. Tem a luz, né? O calor, porque a luz pra câmera mim eu também acho, o mojo ali. Tanto que Shine a Light, né? Shine a Light, perfeito. Nossa, nunca tinha pensado nisso, cara. Ela é o elemento central. Perfeito, legal. Exato. E então, é o oposto do que ele faz no trabalho seguinte aqui da lista também, né? Quer falar sobre ele? Exato. Ai, amigo, então, na época, lembra? Eu sempre dou dica, né? De documentar. Exato. E hoje em dia eu realmente não gosto. O Rolling Thunder Review, que é um documento... Tem fatos históricos que aconteceram, mas a maioria é quase um mockumentary. E eu fiquei puta, porque eles não venderam como um mockumentary. E daí eu fui assistindo a porra do filme e eu falava, acreditou? Cara, mas isso... Eu falava, mas isso não aconteceu. Mas isso aí não dá pra ter acontecido. Aí eu comecei a ler e aí ficou meio que uma piada, sabe? Assim, tipo, é meio que o Martin Scorsese velhão, loucão. Tipo, já fiz um documentário. Ele já fez o No Direction Home, que é foda, de 2005, que é o documentário do Dylan. Beleza, ele quis aloprar? Quis. Mas é que eu achei que ficou uma piada mal explicada. Mas você entende que pelo menos ele tá levando pra outra direção que não seja do conforto? Ainda que você não curte, ainda que desagrade, eu acho que ele continua fazendo o que ele fazia lá atrás, que é tensionar, de tentar pensar outras formas de trabalhar a narrativa de um show. Eu só acho que poderia ter sido explicado antes, porque eu me senti meio piada, trouxa. Né? Amigo, não, cara. Porra, um mockumentary. Porra, divertidíssimo. Tá, vamos lá. Vamos todos assistir uma zoeira. Por que não? Mas não, eles venderam como meio que um documentário. Eu fiquei meio... se fuder. Mas enfim, todas as coisas... E aí eu acho que tem uma coisa também do Scorsese, que é a questão de... Ele é um apaixonado por cinema, né? Então, tem toda a questão da preservação das imagens, de ter esses registros. O que ele faz com o Dylan, pra mim, assim, em todos os trabalhos que ele já fez, o Dylan é sempre, assim... De um cuidado, de um capricho técnico absurdo. Então, eu acho que tem uma camada extra ali, que é esse olhar sobre a preservação, sobre o registro histórico. Eu quero puxar aqui o outro da nossa lista, porque é de longe um dos meus favoritos de todos os tempos. Quem não viu, eu acho que ele não é tão popular assim aqui no Brasil, mas vale muito a pena assistir. Se eu não me engano, você consegue alugar pelo Amazon. Você paga aqueles R$6 e pouco pra assistir, que é o Dave Chappelle Block Party de 2005. Dave Chappelle, pra quem não sabe, ele é um humorista norte-americano negro, ali é um dos maiores da geração dele. Canceladíssimo hoje em dia. Hoje canceladíssimo, né? Bastante. Que coisa, né? Mas ele faz em 2005 ele é um documentário /show ao vivo, onde ele faz um block party, que são aquelas festas, é um conceito, é um festão, é tipo como se fosse um pagode, só que de músicos negros no meio de Nova York ali. Era uma festa de arromba no meio da rua. Party.
Isso, uma block party. Você pegava as pessoas do bloco, fazia uma festa ali. Quem assistiu a série Lovecraft Country, da HBO, tem um episódio que é um block party, assim, que sintetiza bastante, é visualmente isso. E ele decide fazer esse block party, que antigamente era feito por músicos de jazz, de soul, de swing e tudo mais. E aí ele faz com a nova geração do rap e do hip hop norte-americano. Para fazer isso, ele vai até a antiga cidade dele, onde ele tem convites limitados para dar para essas pessoas simples da comunidade dele. Ele enche um ônibus, leva essas pessoas para Nova York para curtir essa festa de arromba com ele. Só que eu acho que o grande charme disso tudo é que quem dirige esse filme, esse show, é ninguém menos do que Michel Gondry, que é o diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que é um dos meus diretores favoritos. E ele tem justamente essa direção que é um pouco mais analógica, uma coisa mais... Ele vai montando as coisas aos poucos, então tem um caráter orgânico na forma como ele vai filmando. E assim, simplesmente... Esse ponto o Gondry já tinha, tipo, uma dezena de clipes fantásticos nas clipe costas, com Bjork, então, clipe assim, com um monte de gente foda, assim. Então Daft ele tinha Punk. uma inteligência artística ali, um cuidado muito grande. E as performances são simplesmente absurdas. A gente vê o Kanye West, outro cancelado. A gente vê o Kanye West sorrindo feliz, assim, num momento muito único da carreira dele. Era onde ele tinha acabado de ser apresentado pro grande público. Tem Mos Def tocando bateria, se apresentando em praticamente todas as apresentações ali. Erykah Badu, The Roots, Jill Scott, Common, Talib Kweli, John Legend novinho, assim. Pra mim, Só ele os sintetiza brabo. muito o que é esse espírito do pós-neo soul dos anos 90 e essa chegada dos anos 2000 de apresentar uma nova geração de artistas, assim. Perfeito. E, cara, tem uma energia, uma emoção, uma sensação muito grande, assim. Gente com vozes fodas. O público também ali é muito parte disso tudo. E ele cria um senso de comunidade muito grande dentro desse filme. Então, assim, esse nome Block Party não é à toa, assim. É a festa do grupo ali, da galera toda. E vale muito a pena assistir. Pra mim, é um desses que pensam... Tem esse olhar de direção de pensar o show diferente também. Nossa, me passou muito... Eu não vi esse ainda, mas me passou muito a impressão daquele doc de um festival de música negra que teve em Nova York. Summer of Soul. Summer of Soul. A pegada é isso, ele se inspirou nisso também. É isso. Que é um negócio de amigo, comunhão, total. assim, tipo, Sim, bizarramente sim. linda. Sim, Boa. muito foda. Eu vou puxar, gente. Eu vou puxar um dos meus favoritos, assim, tipo, um dos registros, documentários, uma das coisas mais lindas. Cara, é uma das coisas mais bonitas da raça humana, esse documentário. Juro, é mesmo. E eu lembro que quando eu assisti, tipo, eu ficava... Ai, tá bom, né? Porque eu já tinha amigos que já tinham falado e tal. É que Eu você não falava, gostava tá. do Vin Vendors, né? Você não gostava do Vin Wenders? Da onde você tirou Você isso? falava, tipo, a Isa já falou isso em algum programa lá atrás. Que é meio... Não, que tem umas coisas ali que eu... Não, eu gosto, mas tem umas coisas ali que... Nossa, eu amo ele. Gente, não é... Sim, depois a gente conversa sobre isso mais a fundo. Mas é o Buena Vista Social Club, de 1999, que é um documentário dirigido pelo Wim Wenders. E, tipo assim... Ele traz a história do Buena Vista, né, Social Club, que é esse grupo maravilhoso que, tipo, influenciou toda a cultura cubana, sei lá, dos últimos 50 anos. E é muito louco, porque esse é aquele tipo de registro histórico que acontece, é lançado e aí causa toda uma nova onda De redescoberta pessoas da música conhecendo, cubana. de redescoberta, assim como aconteceu também com o Sugar Man, que é aquele Sim, documentário sim. sobre o Rodrigues, enfim. Mas, tipo assim, esse sobre o Buena Vista é muito bonito, porque eu acho que traz muito também da cultura mesmo cubana. Sim. O que é esse olhar, a gente consegue entrar num lugar que não trazem muito pra gente, não mostram muito pra gente. E esse documentário, eu sei, tipo assim, cara, tem 25 anos esse documentário. Sim. Foda demais. Eu acho que o legal dele também é que ele é focado nesse grupo de músicos e tudo mais. A gente tem momentos de diálogos deles, de contatos. Sim, mas eu acho que a sim. coisa uma das mais bonitas dele... É o show. Não só isso. É a forma como ele filma Cuba. Tipo, os registros da cidade. Sim, A maravilhoso. textura das maravilhoso. paredes, o chão, Surreal, o surreal. carro desbotado. O quanto Surreal. é uma região que ficou parada no tempo, assim. E meio o como que aproxima a preservada, gente, sabe? né? Isso, Tipo assim, como que a gente consegue entrar nesse lugar. É isso que eu tava querendo dizer, porque pra Ele mim tem é um calor, assim, uma coisa tem. muito forte, né?
Sim, sim. É muito absurdo. Eu assisti depois. Tem um pouco. Eu dei aqui de dica no programa também, que é aquele documentário Cuba e o Cameraman. E o Cameraman, que ele visita a ilha em, acho que 2 décadas diferentes, né? Sim, assim. Sim. Que eu trouxe aqui até. Eu lembro que na época eu assisti com meu pai, a gente amou muito. E eu lembro que assistindo esse documentário, que mostra também, né, o interior, assim, vai pra várias cidades de Cuba, tudo. Mas o do Wim Wenders tem essa coisa de conseguir trazer meio que encapsulado um sentimento que até esse documentário que é tipo muito mais truzão e que mostra realmente com muito mais tecnologia, né, porque é bem mais recente, não consegue trazer esse sentimento assim de que tudo ali em Cuba realmente ficou parado no tempo e as pessoas sobrevivem e vivem de uma maneira diferente do mundo, sabe? Aqui tipo, também tem um contexto político aí de Estados Unidos fazendo embargo há 70 anos. Exato, 70 não vai? Exato. Há 50 anos já. Sim, não, mas seja pelo motivo que for, tipo, é que é muito foda que como de maneira cultural, trazendo música, ele consegue trazer muito mais de política. Esse que é o meu ponto, assim, sabe? Concordo. É muito foda. A gente volta a discutir isso, né? Tipo... Exato, muito foda. Pra fechar essa lista aqui, eu trouxe um brasileiro que pra mim é um espetáculo. Eu acho que ele é um dos registros nacionais mais fortes que eu já vi na minha vida. E eu escolhi ele por diversos aspectos. Primeiro, pela questão historiográfica, de ser meio que um retorno de uma banda que quase chegou ao fim por conta da morte, a quase morte de um de seus integrantes, a recuperação dele pós esse acidente, e principalmente pela forma como ele integra música, público e banda ali dentro de um mesmo espaço, de um mesmo ambiente, que é os Paralamas do Sucesso, Uns Dias ao Vivo, de 2004. Ele é o primeiro registro ao vivo dos Paralamas desde a queda do avião do Herbert Viana, do acidente que deixou ele paraplégico. Ele teve todo o período de recuperação dele, e eles decidem fazer esse registro que foi gravado no Olímpia, aqui em São Paulo, que hoje é extinto, né? Ele não funciona mais como casa de show. Ele é um trabalho que tem direção assinada por 3 diretores, que é o Daniel dos Santos, o Márcio Canella e o Marcos Olívio. E, cara, pra mim é muito fantástico porque o show acontece em volta da banda. A banda tem o palco é um palco meio que circular ali, né? Então a banda fica os 3 juntos, muito juntos ali. Todo o público fica em volta. E pra mim já é muito impactante que o show abre com eles entrando pelo meio do público, empurrando o Herbert ali na cadeira, os 3 juntos. E a ação acontece toda em volta e a câmera vai circulando esses 3 ali em cima do palco. De novo, um repertório absurdo que o Paralamas do Sucesso sempre teve. Nessa época, então, já mais poderoso do que nunca. Tem essa energia do público feliz em sentir o Herbert de volta, o Herbert feliz em reencontrar o público. Tem participações de Edgar Escandurra, Dado Villa-Lobos, Frejá, Jorge Israel, Black Alien, Djavan, Nando Reis e Paulo Micos. É muito foda. Então, assim, ele faz... Não é só uma celebração ao Paralamas em si, mas a música, ao rock brasileiro dos anos 80 ali e 90, essas construções que o Paralamas fez ao longo dos anos. E, cara, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme... Ele tava passando na Band, num fim de noite, não sei porquê, eu lembro que eu tava zapeando a TV e chegou nesse show deles e eu comecei a assistir e eu fui até o final assistindo porque é uma coisa muito impressionante, é muito forte, assim, o que eles fazem ali. E cara, é um desses registros que você fala assim, caralho, Paralamas é foda, é muito marcante, sabe? E eles já tinham... banda de rock do Brasil. E eles já tinham o Vamos Bater Lata dos anos 90, que também é outro showzaço, assim. Nossa! Mas eu acho que esse aqui vai pra uma coisa quase espiritual, assim, do retorno da banda, sabe? É outra coisa, sim, pelo contexto ali. Tudo que envolve é foda. E também tem essa coisa, né, de eles serem recebidos no meio porque tem um palco B, tem um palquinho no meio. Sim. Aí depois eles vão pro palco normal ali, né? O palco que não tem ninguém atrás deles. Mas o começo mostra muito disso, das pessoas estarem recebendo eles. É como se as pessoas estivessem abraçando eles, que é muito bonito também. Tipo, dá uma força ali no registro. Eu queria fechar aqui com outras duas coisinhas que não necessariamente são pensados para isso, até porque é um documentário,
Mas até o Renan não pôde participar hoje do programa, está doentinho, nosso participante cinéfilo aqui. Beijo, Dó. E ele ia comentar um pouco mais sobre isso. Mas a importância, né, do registro ao vivo, de ter essa documentação, para além de pensar como espetáculo, como performance artística, mas para ter o registro, o documento desses artistas em momentos muito específicos da carreira, que às vezes a gente acaba passando. A própria Rosalía, que você falou assim, tipo, era uma filmagem, todo show uma filmagem diferente, mas a gente ainda não tem, pelo menos por enquanto ela não lançou nada consolidando isso, né? Mas a gente tem alguns registros muito importantes da música brasileira de maneira geral, como o Gal Fatal a Todo Vapor de 1971, que é um dos grandes documentos musicais brasileiros, mas que infelizmente a gente tem fragmentos dele em vídeo, com áudio desincronizado, então você não tem meio que esse registro, você tem só o registro em áudio dele ali, e é um registro importantíssimo da música brasileira. E a gente tem um outro exemplo disso, que foi de quem conseguiu recuperar o material, que é justamente o Amazing Grace, que é a performance... que eu também dei aqui de dica. Que a Rita Franklin fez nos anos 70, em 1972, na Igreja Batista New Temple Missionary, em Los Angeles. Eu já gravei um clássico VFSM com a Mauri Terto, a gente comentando esse disco. E esse era um material que durante anos se especulou-se que tinha, que não tinha. Quando descobriram, perceberam que estava desincronizado, não ia funcionar, não ia rolar. E aí teve um trabalho do diretor, que é o Alan Elliott, de trabalhar na sincronização desse material. As imagens originais são do Sidney Pollack, e eles conseguem montar esse documentário, que é, assim, uma coisa absurda. Você vê, tipo... ter uma carga religiosa, uma força, uma potência da voz da Rita Franklin num momento muito único da carreira dela, assim, e que, de novo, ele não foi pensado necessariamente daquele jeito, mas acabou se construindo essa narrativa religiosa toda em cima dele posteriormente, né? Esse é um que arrepia, né, Isa? Nossa, eu amo esse. Já assisti mais de uma vez. É surreal ver os Stones sentadinho ali assistindo a apresentação ali, né? Vendo o culto de domingo. Cara, surreal. Surreal que só saiu agora, né? Tipo, tem poucos anos. É belíssima a cor ali. Que bom que eles conseguiram também preservar. A cor é muito maravilhosa. A restauração é muito bonita, assim. Eles conseguiram chegar num negócio muito fino, assim. Um registro que ficou muito bem cuidado mesmo com o passar do tempo, né? Uhum. É muito bonito. Talvez aquele dos Beatles, o doc dos Beatles, entre um pouco nessa também, que não foi pensado pra ser assim e tal. Tem o show final deles, né? O último show também. Sim. Acho que pode entrar um pouco nessa, apesar da narrativa ser meio que outra, assim. Sim. Mas outra coisa que vocês falaram e me lembrou também é um registro de show que foi meio que ocasional, assim. Lembra quando o Radiohead veio pro Brasil, acho que em 2004, 2005? Excelente, que os fãs se uniram pra fazer um registro, sim, pegando recortes em 2009. Filmagem de celular, de 2009? Isso. E é maravilhoso, assim, tipo, o resultado, né? Pode não ser tecnicamente a melhor coisa possível, mas é um tipo de registro também que... dá uma outra perspectiva, né? Passa outro tipo de sensação de se estar ali no meio daquele show, de acompanhar em outros lugares, né? Dentro do palco. Sim, excelente. Rolou, na verdade, nas duas vezes que eles vieram pro Brasil. A galera filmou tanto em 2009 quanto em 2017, eu acho que foi a última vez que eles vieram. Massa. E aí eles fizeram capinha, fizeram tipo como se fosse um DVD mesmo, assim. Crowdsourcing, né? Tipo, é um negócio bem legal. Que meio que se perdeu, totalmente né? bootleg, assim, né? Total bootleg. Perfeito. Fechamos, meus amigos. Falamos sobre a arte, que é registrar uma apresentação ao vivo. E você que está ouvindo o nosso podcast, que outras apresentações ao vivo você considera verdadeiras obras de arte? Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, conta pra gente se gostou das opções que a gente trouxe aqui, sentiu falta de algumas, detalha lá pra gente que a gente lê seu comentário na próxima edição. Você pode comentar também aqui no Spotify, se você estiver ouvindo, tem a caixinha pra você fazer a sua interação. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
Chegamos ao nosso segundo bloco, não paro de ouvir. E olha quem apareceu, euzinha, que não estava aqui antes. Essa é a mágica que o Nick faz pra vocês. Olha, eu até reapareço. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Eu acho que nós temos 2 dicas de discos da semana aqui, né? Eu vou hablar hoje. Duas, Temos 2. Eu vou começar puxando aqui com o Nick Silva, já que ele é o da vez ali, porque o Madalena Bay lançou Imaginal Disc, novo álbum de estúdio dessa dupla da Flórida, radicada em Los Angeles. Disco de synth pop delicioso, com uma pegada conceitual, um fundo de ficção científica, uma das capas do ano pra mim. O que você achou, Nick Silva? Eu não sei se foi você que falou e eu estou te cotando sem saber, mas você falou, eu acho que foi você pelo menos, que falou que esse seria o futuro da Grime se ela não tivesse enmaluquecido. Foi. Pra mim é bem isso, assim, tipo, é uma música pop que tem uma coisa experimental maluca, vai pra uns cantos, tipo, super aberto, assim, e faz muito sentido e é muito pop, assim. Eu ainda só consegui ouvir uma vez, porque eu e Renan Guerra tivemos um final de semana maluco aí, eu não consegui ouvir tanta coisa, mas é muito bom esse disco, assim, Eu sei que ele tem todo um teor experimental em questão narrativa, mas eu ainda não consegui absorver isso, assim, mas só pelos singles e pelo que eu consegui ouvir nessa primeira audição, é uma coisa que eu gostei bastante, assim, eu já era encantado pelo outro disco deles, o primeiro, né, e nesse acho que as coisas são mais vivas, assim. Eu tava ouvindo hoje uma entrevista que eles fizeram pro podcast da Vox, e eles falam que nesse eles têm o piano ao vivo, assim, tipo, gravado num piano de verdade. A bateria também foi gravada de verdade, então dá uma outra característica pra esse som, assim. Então, são muitas camadas, eu achei, até agora o que eu ouvi, eu achei bem legal. E vamos pro segundo disco da semana aqui, porque movimentadíssimo, porque o Fontaines DC lançou seu 4º álbum de estúdio, Romance, o primeiro pela Excel Recordings, o primeiro com produção do James Ford, encerrando o ciclo ali com Dan Carey, que vinha trabalhando com eles na época da Partisan Records, disco mais pop da carreira da banda ali. A gente citou todos os singles que foram saídos ao longo dos últimos meses, mas eu quero saber de você, grande fã da banda, o que você achou? Ai, gente, que coisa maravilhosa, que obra-prima, que sensibilidade. Eu tô passada, assim, eu vou falar algumas coisas aqui que me pegaram demais. Eu achei que o James Ford foi brilhante, esse move deles, de tipo falarem, tá, ok, a gente entregou essa trilogia maravilhosa, raivosa, sobre Dublin, sobre o que é o DC, né, o Dublin City aí, que tipo, é muito forte pra eles são irlandeses fervorosos ali, mas as coisas mudam. Hoje eles moram em Londres, eles têm… Agora eles são cidadãos do mundo, né? Cidadãos do mundo, várias mudanças dentro ali da vida pessoal dos meninos. O Grian casou, o Carlos teve uma filhinha, o Curley também casou, então tem várias dinâmicas ali, tipo, que dá pra ver. Porque nas entrevistas fica muito claro pra eles que esse álbum Romance não é muito sobre… Como eu posso dizer? Eles sempre explicaram que esse álbum, ele é mais sobre uma celebração das pessoas que eles amam, assim, sabe? Tipo, é sobre celebrar a equipe que trabalha com eles, a família, os amigos. Então, isso eu acho muito, muito bonito, assim, sabe? Mesmo sendo um álbum triste, que tem um peso… Então, exato. Tem letras bem pesadas, fala sobre o mundo moderno. É muito legal, né, que o Grian começa já falando Into the Darkness Again. Tipo, o álbum começa nesse lugar de tipo, putz, de um lugar pesado, de um lugar sombrio, assim. Mas ao longo do álbum… É muito bonita essa jornada que eles fazem. Eles terminam com Favorite, que é a música mais pop, mais ensolarada, mais sobre o amor e sobre a celebração entre eles, porque eles falaram que essa música Favorite é sobre a amizade deles. E deixa o álbum super pra cima, assim, né? Tipo, termina num lugar muito bonito. E eu gostaria aqui de deixar
claro, o quão foda o James Ford foi nesse álbum, porque ele conseguiu fazer com que os meninos chegassem nesse lugar do quarto álbum, um álbum de tipo arena, como se fosse um AM do Arctic Monkeys. Acho que tem que fazer essa ligação aqui que é importante. E não veio com aquelas guitarras cafona, oitentista, 90, e eles trouxeram o álbum para um lugar muito mais de um sentimento, assim. O Grian até comentou que cada faixa é como se fossem mini globo de... Aqueles globinhos de neve, sabe? Tipo cada um tem vida própria, assim, né? Exato, que cada música ali, elas têm esse lugarzinho assim. E se você agita, né, fica mais bonito. Achei bonita essa comparação que ele fez. Bom, e só pra finalizar aqui, que senão eu vou ficar falando pra sempre desse álbum, que acho que é um dos meus álbuns favoritos dos últimos anos. Eu achei muito legal que sai essa coisa deles se levarem tão a sério esteticamente, como se tivesse, tipo assim, saído caiu o véu, sabe? Esse véu que eles vestiam de ser muito sérios e tal. E com isso eles conseguem fazer um álbum muito mais acessível. Eles não deixam de ser artísticos no sentido de, tipo assim, é um álbum foda, tem conceito, é muito ousado, mas ao mesmo tempo ele é o mais acessível deles. E eu gostei muito porque ele parece uma trilha sonora também. Tem muito dessa coisa imagética, assim, tipo, muita referência de filmes que eles assistiram. Então eu gostei muito, assim, eu tô completamente apaixonada. E a sequência de Bug, Motorcycle Boy e Sundowner é tipo assim. Nossa, a pior sequência do disco. Porque você não entendeu, gato. Não entendi. É porque você não entendeu. São as 3 melhores faixas do álbum. É o que derruba o disco. Simplesmente. Eu sabia que você não ia gostar dessa parte, mas é ali que tá o molho, cara. E Romance, que épica, abrindo o álbum. Muito, muito foda, muito foda. Enfim, parabéns, Kleber. Vai lá, Nick Silva, quais outras dicas que você traz? Bom, agora só sobrou os singlezinhos aqui. O primeiro é do George Grip, talvez. Ai, muito bom. Muito bom. Membro do Black Midi, né? Porque acho que a banda teoricamente acabou. Enfim, ele tava já montando e fazendo coisas pra sua carreira solo. E agora que meio que parece que o Black Midi realmente acabou, ele anunciou o primeiro disco solo dele, que chama The New Sound, e vai ser lançado no dia 4 de outubro. Pra mostrar um pouco o que ele veio fazer, ele veio com Holy Holy. Holy Holy, talvez? Acho que é isso, né? Holy Holy. Rola, rola. Rally rola, zoeira. E assim, tem alguma coisinha ali ainda do Black Midi, dessas coisas, sei lá, uns prog maluco, mas também vai pra uma coisa meio bolero, talvez. Enfim, a parte interessante também é que boa parte das coisas foram gravadas aqui em São Paulo. O disco foi todo gravado em São Paulo e foi só finalizado. Os overdubs lá, né? Isso. Em Londres. Com suporte do nosso querido amigo Fernando Dota, exatamente, que mediou, fez esse meio de campo aí, foi atrás dos músicos pra ajudar ele na produção. Muito bom, do estúdio, tudo mais. Isso é muito legal. Bom, muito orgulho do nosso amigo. Daí minha próxima dica é o Chet Pile com Mask. Chet Pile tá brutalizando em seu novo disco, assim. Eles anunciaram que chama Cool World, vai ser lançado no dia 11 de outubro. E essa música nova vai pra um outro canto, assim. Se todas as outras eram muito raivosas, essa vai pra um lugar meio apático, meio distante, assim. Vai quase pra um negócio meio... Enfim, sei lá, tem um final meio catártico, meio gritado, mas vai pra um outro lugar, assim, de, sei lá, quase noise rock. E minha última dica é o Christian Lee Hudson com Beauty School. Christian Lee Hudson a gente falou bastante em 2020, eu acho, quando ele lançou o primeiro disco dele. Tinha a Phoebe Bridgers produzindo. Em 2022 ele lançou o Quitters, que é outro disco muito bom. E agora ele voltou anunciando mais um, que chama Paradise Pop 10, que vai ser lançado no dia 27 de setembro. E essa Beauty School é a primeira musiquinha desse disco. Tem a participação da Kate Kirby e é bem bonitinha. Acho que pra quem gosta das coisas antigas dele, vale a pena mergulhar nessa também. E é isso. Boa. Isadora Almeida, tem mais dicas? Só isso, amigo. Então vamos para o Kleber. O que você traz, Kleber? Então bora lá. Vamos começar aqui pelos singles MacG, um dos responsáveis por um dos discos do ano. Saiu música nova? Lançou música nova, se chama Lonely Fight, aquela pegadinha
J. Paul, ouvi. Prince, Frank McGee, Ocean, quem gosta McGee. vai. McGee. Ele falou que é McGee. Tá até um disco dele que se chama McGee. Tá. Você achava que era Mike D, inclusive, no começo do ano, sua louca? Sim, só que é McGee, eu fui atrás de achar. Enfim, Raven, que é um dos crias do Paul Institute aí, do selo do J. Paul e do irmão dele, anunciou o primeiro álbum de estúdio dele, que se chama Rough and Ready, sai no dia 25/10 pelo Paul Institute, pelo Excel Recordings. Quem gostou do disco da Fabiana Palladino, tá com o play em I Can't Go There, que é o primeiro single desse álbum, um R&B deliciosíssimo. Sítio Rosa, projeto da Jennifer Souza e do Bernardo Bauer, que a gente já vem falando há algumas semanas, lançou mais uma música inédita. Dessa vez é a faixa Lua, que ela é toda cantada pela queridíssima Fernanda Takai do Patofu. Muito bonito. Bruna Mendes anunciou o novo álbum de estúdio dela, Nem Tudo é Amor, sai no dia 26/9, e ela lançou essa musicona, que na verdade é a versão de estúdio, porque ela já vinha circulando desde a passagem dela pelo Colors. A faixa se chama Temporal e ressalta essa relação da Bruna com a voz, com o R&B, com o soul, então vale bastante a pena. É um musicão. Thaís, cantora e compositora mineira que a gente já citou em algum momento aqui no podcast, lançou música nova, se chama Hipotermia, é um pop deliciosíssimo. Você que gosta de Duda Beat, você que gosta de Dua Lipa, tá com o play no trabalho da Thaís, que eu acho que é um som super gostosinho. E pra fechar meus singles, e a Ed lançou Bubu, que é uma música nova dela, não confundir com Gugu, é Bubu mesmo. Um popzinho eletrônica do jeitinho que a Ed sempre faz. E uma recomendação de disco dessa semana, já que eu faço coro aqui com os meus amigos com Madalena Bay e o Fontaines DC, é o Castrinho, que é o cantor e compositor de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ele lançou o primeiro álbum de estúdio dele, que se chama Queda Livre. É um disco marcado por questões políticas, por questões raciais. Ele vem de um universo de samba, mas ele transita por diferentes estilos, principalmente o rock, a música experimental. E é um disco que chega pelo selo QTV e tá repleto de participações especiais. Tem Negro Léo, tem Tori, tem Ana Frango Elétrico, tem Vovô Bebê. Então você que gosta dessa galera maluca do Rio de Janeiro aí, tá com o play nesse disco que tá muito bom. E você, meu amigo Renan Guerra? Eu vou reforçar aqui, eu sei que vocês deram no episódio passado, mas eu amei o single do Varanda. Foi uma coisa que eu fiquei escutando muito. Então achei muito divertido, só para reforçar. E trago 2 discos. O disco da Paola Kirsty com o Kiai Grupo, que era algo que eu já vinha recomendando os singles aqui anteriormente, chama Redoma. É um trabalho muito interessante sobre a forma como eles meio que acharam de construir narrativas sendo artistas negros no extremo sul do Rio Grande do Sul, com essa perspectiva de trazer o jazz, mas dialogar com isso com ritmos latinos também. As letras são muito bonitas, tem várias participações, é cheio de outros artistas que são meio que parte desse coletivo de artistas que eles trabalham juntos, então vale bastante a pena ouvir Redoma, da Paola Kirsty e do Kiai Grupo. Eu acho que quem gosta de Maria Beraldo e essa galera mais experimental da cena paulistana, Quarta B e afins, pode curtir bastante esse som deles. Acho que vale um por trás do disco, não é mesmo, Renan Guerra? Eu gravei e quem é nosso apoiador logo já vai receber, porque foi um papo super legal com a Paola. Mas outro disco que eu realmente não paro de ouvir, eu fiquei completamente apaixonado, é o novo disco da Michelle Negdocello, No More Water, The Gospel of James Baldwin. A Michelle Negdocello tinha lançado um disco excelente no ano passado, que a gente chegou a recomendar por aqui. Ela ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz alternativo esse ano e tudo mais, mas ela não para de trabalhar. E aí, para celebrar os 100 anos do James Baldwin, que é tipo um dos mais importantes escritores do século XX, ela reuniu alguns textos dele e musicou, e ela inclui dentro dos textos. O James Baldwin sempre foi uma figura muito forte nas discussões sobre raça e gênero. Ele fala coisas muito, muito interessantes. Ele é tipo um dos grandes pensadores do século XX, e ela mistura isso com discussões sobre a experiência de ser uma mulher negra no nosso tempo e tudo mais. Isso se casa. É um disco longo, de 1h15, mas é tipo assim,
uma das coisas mais bonitas que eu ouvi esse ano, gente. Realmente, esse disco é muito, muito lindo. Michel Negdocello se escreve ali de uma forma com várias letras es. E mais, como vocês sabem, o Clever sempre deixa tudo aqui bem arrumadinho para vocês. Então, vocês só clicarem no link. E é isso. Vamos para o nosso terceiro bloco? Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. O que é esse bloco, Isadora Almeida? Nesse bloco a gente traz dica. Qual que é dica? Coisas legais que estão rolando, coisas que a gente lembrou que gostava e estava a fim de dividir. Eu acho que pela primeira vez nós temos uma dica em comum aqui essa cena. Porque nós todos… Eu sei que vocês ouviram no bloco passado a gente falando sobre o Stop Making Sense, mas isso foi gravado antes da gente ir pro cinema, porque a O2 Play convidou a gente para ir na sessão de estreia aqui em São Paulo. Fomos no IMAX lá, numa sala repleta de jornalistas e outros apaixonados por música. Nós 4, um do ladinho do outro, ali junto com a nossa amiga Isabela Yu. E que experiência fantástica, porque eu tinha esquecido de várias coisas do filme, fazia tempo que eu não tinha assistido. E foi… Eu e o Renan ficamos dançando o filme inteiro ali nas cadeiritas, né? O que vocês acharam da experiência? A experiência de ver o filme restaurado em 4K no IMAX é realmente algo que nos lembra a experiência de estar no cinema, como ela é boa. E eu acho que isso ficou muito claro, porque tipo, a sessão tava cheia e quando acabou, as pessoas aplaudiram. E é tipo, muito engraçado. Que é muito, quando você não está numa sessão de cinema, você fica assim, por que as pessoas aplaudiram uma sessão de cinema que tipo, os artistas não estão presentes? Mas é porque você fica numa energia tão maluca no final, que você quer aplaudir. Porque você fica assim, foi tão legal e todo mundo sentiu a mesma coisa, que as pessoas aplaudiram. Eu quase senti que as pessoas iam aplaudir entre uma música e outra. Na primeira teve assim, eu tava aplaudindo ensaiou, o tempo aí inteiro. depois a galera parou, assim, mas… É que o IMAX também te engana, né? Porque o som também é bafo, então… Que som maravilhoso. E é muito legal ver as coisas no IMAX, aquela tela é muito absurda. Você fica vendo detalhezinhos, tem horas que você consegue prestar atenção em cada membro da banda. E é muito rico como… esse filme é absurdo, né? A gravação do Jonathan Demme é, tipo, muito incrível pensar que eles usavam câmeras de tamanhos gigantescos. E tem hora que aparece no frame, né? Tipo, os caras gravando, é muito ele era uma câmera pesado. gigantesca. E é muito interessante como ele consegue dar uma leveza, uma sutileza nos takes, que é, tipo assim, muito bom, assim. Que é, tipo, uma qualidade técnica mesmo, muito, muito legal. Podcast VFSM, preciso conhecer Talking Heads pra ver esse filme? Eu diria que seria melhor, mas se você não conhece, eu acho que a experiência é bem garantida. Assim, uma diversão absurda. Eu acho que não tem problema não conhecer. E é um ótimo jeito pra conhecer. Pra conhecer, exato. Nossa, no final, eu acho que ótimo. quando chega em Take Me to the River lá, eu acho que fica todo mundo meio surtado, assim, em transe, cantando junto. É muito surreal. E é meio um Dizzy… Como é? Dizzy's Talking Heads, sabe assim? Tipo, são grandes músicas pra você conhecer ali. De Club. Exato. E o que você traz, Isadora, de dica essa semana, além dessa nossa dica coletiva? Ai, gente, assim, tipo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei, porque a gente tá gravando isso na segunda-feira. Mas o Oasis tá mexendo com coisas, tá mexendo com emoções, tá mexendo com o nosso… Sei lá, com o nosso sonho, com a nossa juventude. E dito isso, eu voltei a ouvir a discografia. Então, assim… Eu tô presa, tô ouvindo esses dias e pode ser que agora que você tá ouvindo esse podcast, tudo já tenha sido anunciado, tudo já tenha sido revelado. Vai ser o relançamento dos discos em vinil. Nossa, eu tenho certeza que é isso. Então, tem muita gente que tá tipo assim, galera, eles vão lançar umas demo aí e vocês… Eu amei um que falou que ia ser skin do Fortnite. dos irmãos Gallagher. Gente, não, vai ser tour. Essa aí eu acho que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Se for tour, eu só fico sonhando com o dinheiro que eles vão receber disso. Não, vai ser Deve surreal. ser um valor assim monstruoso. Surreal. Vai ser a Caim Abel Tour, né? Cara, sei lá, quem que vai ter condição de trazer isso pro Brasil? Ninguém. Não vai. Só mas é que o primeiro babado… Não, a Live Nation, né? Mas o primeiro babado é que eles vão fazer só shows na Europa e no Reino Unido. E daí talvez pingue nos Estados Unidos, entendeu?
Vamos ver, vamos aguardar, gente. Vamos ver se eles vão conseguir segurar a amizade. Exato, ali. porque tem um meme que colocaram, segundo o ensaio do Oasis, aí são duas minas, uma mostrando uma arma pra outra, assim. Achei muito bom. Boa. E você, Nick Silva? Bom, eu deixei de ver esse filme no cinema, e agora que saiu nos streamings, eu assisti ontem, que é o Furiosa, uma saga Mad Max. Eu achei muito bom, tinha muita gente reclamando e tal. No começo eu também duvidei, porque eu achei que os efeitos Eu lembro, vocês me visuais atacaram. pareciam ser uma bomba. E eu só achei em uma cena, assim, uma cena realmente tá muito esquisito. Mas de resto, vi em 4K, achei maravilhoso. E é isso, assim, é muito legal voltar pra esse mundinho aí do George Miller e se aprofundar em outras coisas e numa personagem que foi tão legal no Estrada da Fúria. A Anya Taylor-Joy pra mim tá muito boa, tipo, ela, sei lá, passa bastante do que a Charlize vai fazer no outro filme, né? Mas ao mesmo tempo conta toda a saga dela ali desde criança até chegar essa vida adulta, assim. Então, ela passando várias aventuras no wasteland ali da Austrália, achei bem divertido. E é isso. Chama Deserto, em português. Muito bom, Renan Guerra. O que você traz essa semana pra gente? É o nome da região no filme. Eu acho muito engraçado falar que tá se adentrando ao universo criado pelo George Miller, quando não está vendo o maior filme distópico que ele já fez, que é Baby, Por Quem Atrapalhar na Cidade. Enfim, né? Mas tudo bem. E não é engraçado, porque não me leva a sério, sendo que eu já falei, tem texto do Guardian defendendo isso. Mas tudo bem. Enfim. A minha dica é de cinema. Abriu a exposição Billy Wilder no MIS, aqui em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. Eu e o Nick podemos ir lá conferir a convite do MIS. E foi uma experiência muito legal, assim. Billy Wilder é um dos maiores diretores da história do cinema. Diretor de grandes clássicos da Hollywood antiga, da Era de Ouro ali de Hollywood. Então ele é o diretor de Quanto Mais Quente Melhor, Pecado Mora ao Lado, Se Meu Apartamento Falasse, Crepúsculo dos Deuses. E é tipo assim, uma das melhores montagens que eu já vi no MIS. O MIS sempre faz exposições muito legais. Só que então, tipo assim, os cenários são muito detalhistas, são muito cuidadosos, tem muitas coisas pra mexer, pra olhar, pra tipo… eu gosto você assim. entrar no universo dos filmes, assim. O cenário, por exemplo, de Crepúsculo dos Tem Deuses… meio tem easter eggs, assim, né? Tipo… Sim, tem tipo várias coisas que você vai descobrindo. Você pode abrir gavetas, tem umas coisas assim. No cenário de Se Meu Apartamento Falasse, tudo é em preto e branco, como no filme. E aí tem tipo coisinhas, tipo a chave que eles guardavam embaixo do tapete tem escondidinha. Tem tipo vários detalhezinhos recadinho assim, muito no fofos. toca-discos. Sim. Tem uma projeção absurda da Marilyn Monroe, que ela parece que é uma cena de Quanto Mais Quente Melhor. E basicamente parece que a Marilyn Monroe está na nossa frente, gente. É tipo, completamente absurdo. Tem o vestido dela esvoaçante, né? Uma réplica do vestido dela esvoaçante. Então, eu fiquei muito emocionado quando entrei nessa sala e vi o vestido dela. Porque, tipo assim, é uma imagem tão icônica, tão simbólica. Tem uma sala inteira dedicada pra Sabrina, com a Audrey Hepburn, que tá, tipo assim, linda. Que eles reconstroem meio como se a gente estivesse no navio do filme. A sala de A Montanha dos Sete Abutres. Filme clássico que todo mundo viu na faculdade de jornalismo. Tem… É realmente como se a gente estivesse dentro da caverna junto com os mineiros. Então você vê as coisas com umas lanternas que você… Mineradores, não é mineiros. Mineiros de Gentílico de Minas. Errei então, desculpa. Enfim. Qual que é o do campo de isso. concentração? É muito bem feito também. Não lembro o nome desse filme. Mas esse cenário também é muito bom. Enfim, Menino tem vários… do Pijama Listrado. Não, esse filme é horroroso. Nunca É assisti de novo esse dele filme. aquele filme clássico? Eu não lembro qual é o nome desse filme de coisa. Enfim, não é importante isso. A exposição tá no MIS. Não achei no site até quando fica, mas enfim, vale a pena vocês conferirem. Inferno número 17. Isso. Perdão. Mas enfim, a exposição tá no MIS aqui em São Paulo. Vale muito a pena visitar, é isto. E você, amigo Kleber? Uma animação que eu tô assistindo do HBO Max,
É Max? É Max. Agora só, virou né? Agora é só Max, né? Max. Uma animação que eu tô assistindo no Max, que eu já tava na lista há bastante tempo, é My Adventures with Superman. É uma nova série de animação do Superman. Ela dá uma atualizada, são o Clark Kent mais jovenzinho, tem um traço mais de anime mangá ali. Tem uma atualização dos personagens, a Lois Lane agora ela é coreana, o Jimmy Olsen é um menino negro, e é muito legal, a história é super gostosinha. Tem um clima de malhação anos 2000, amores jovens, personagens jovens. Uma animação muito bonitinha, vale muito a pena pra quem gosta desse universo e tá cansado dessas temáticas que são mais irônicas, avant-garde, assim. É bem gostosinho pra desligar o cérebro. A primeira temporada é um amor de assistir. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Essa capa é uma obra de arte, edição número 314. O Alexandro Vieira falou: alerta de cringe, tive um tempo obcecado pelo Damien Hirst por conta da capa do Love, Lust, Faith plus Dreams, do 30 Seconds to Mars. Em minha defesa, eu era um adolescente tentando muito ser cool naquela época. Eita, tudo certo. Sem julgamentos aqui. E no nosso Instagram, o Raíssa Santorini comentou: sou artista visual, trabalhador de museu e cadelinha desse podcast. Então escutem daí meus gemidos de orgasmo ouvindo este episódio. Comentário aqui do Kleber, que não sou eu. Ele tem que mudar o nome no Spotify dele pra Kleber, que não sou eu. O Andrew Bird recriou essa mesma obra de capa do Have a Nice Life. Sim, pro Finest Work é dele, é verdade. Só que daí é ele ali na montagem da capa. Bafo. O Martins JLK falou: vou queimar pneu na estrada se não tiver os songs ou algum da Johnny Mitchell. E a gente viu, né, que o São Paulo inteiro tava pegando fogo no final de semana. Foi culpa Aí, do já Martins. sabemos. Se a Polícia Federal quiser seguir quem botou fogo, foi ele. O Diego Alves falou: o 13 do Blur e o melodrama da Lorde. Então, o 13 do Blur, beleza, o melodrama não, porque a ideia não era fazer capas. Eram pinturas já clássicas, não feitas só Pinturas já por isso. clássicas, exatamente. Que é a mesma coisa que fomos atacadas aqui. A gente citou aquele da Katy Perry porque era, tipo, curioso como informação, porque a maioria das pessoas não sabe que aquilo é uma pintura. Sim, sim. Mas a gente foi E atacada. foi só passando, foi só citando, nem... Ai, gente, calma. A gente precisa ter conteúdo aqui pra falar pra vocês também, gente. Sai um pouquinho do... A Nanda Matu, que ela falou: eu amo muito o podcast, mas existe um motivo pra vocês ignorarem a existência da Lady Gaga. Nem em capas com obras de arte pop, nem em álbuns de 2013, arte pop. E muito menos em especial sobre a carreira ou discografia, o que acontece, sério. E aí eu fiquei refletindo, eu não sei o que acontece, gente. Eu realmente gosto da Lady Gaga. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome da menina? Ananda. Ananda, você tem que entender que nem todo mundo é obrigado a gostar da Lady Gaga. Mas eu gosto da Lady Gaga. Eu gostava da Lady Gaga. Nossa, gente, Alejandro, Bad Eu tô que nem o Romance. Almodóvar, eu tô esperando pra assistir Joker, Folia Du. Vou até com a cara pintada pro cinema. A gente não falou dela nesse programa de músicos na carreira de... Provavelmente de sim. cinema? Acho que a gente Sim. contou dela no cinema também. Eu até falei na lista dos 100 melhores discos de música pop, eu coloquei pra cotas das Gagas ali, pra não ter essa exceção de saco também, viu? Ó, hoje falamos, ó, Lady Gaga, já falamos. E eu gosto da hoje. Lady Gaga. Eu falei dela no programa de Capa Feia, do Ralinho de Pia. Isso aí não é bom, né? O- E eu adoro. o- Nossa, eu adoro essa capa. Eu defendi muito essa capa nessa época. Eu baforei muito esse disco no A gente vai fazer um programa que é Artistas Mentirosos. E aí a gente vai ter tipo, um bloco inteiro só pra falar da Lady Artistas Gaga. narigudos. Pode ser uma boa também. Eu adoro a minha narigudinha. Enfim. Pra fechar, o Outgus comentou: brasileirinho de Betânia, e eu acho que já citaram em outro programa. Seria legal olhar vídeos e músicas que conversam com outras artes, como Adriana Calcanhoto em Pelos Ares. Estamos atentos, gente. Temos muitas pautas pra frente. Vocês deram pano pra manga, que bom. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E segue também o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês leem meus textos lá no Screen NL. E vocês podem acompanhar a minha newsletter na Substack. É só procurar por Renan Guerra, ela chega toda sexta-feira no e-mail de vocês. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, compartilha, curte, avalia. E se puder, apoia a gente no apoia.se
podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você participa aqui das gravações ao vivo e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes e recebe programas com muita antecedência. Vem aqui toda segunda-feira à noite gravar com a gente, como a Júlia Paterniani, o Jefferson Kozenieski, Luiz Ricardo Melo, Leonel Moura, Tuane Malman, Manuela Lima e Henrique Rodrigues. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.